Olá, minhas queridas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Viver de Pé. Hoje, como convidada, nós temos a Lúcia Oliveira, a CEO da Infinity Glow, e teremos o prazer de trocar umas ideias, nós as duas, sobre o que faz uma mulher empreendedora no ramo da beleza, sobre a autoestima das outras mulheres, para a autoestima das outras mulheres e especialmente para nos fazer sentir mais belas, mais donas de nós mesmas e a gostar cada vez mais de nós próprias. Olá, Lúcia. Olá, Sandra. Boa Obrigada tarde. por teres aceito este convite e fala-nos um bocadinho para pormos a par as nossas ouvintes, as nossas seguidoras, o que é para ti a beleza feminina e o que é seres a CEO de um grupo de beleza tão bom como a Infinity Glow? Antes de mais, obrigada pela pergunta e por estar aqui contigo. É sempre um prazer conversar contigo. Bem, o que faz ser uma CEO de uma empresa é ter muito amor pelo que nós gostamos, muita dedicação e, sobretudo, abraçar quem chega ao pé de nós com toda a dedicação e todo o carinho. Estar no ramo da estética para mim é maravilhoso, porque eu posso, para além de cuidar de quem chega ao pé de mim, também cuidar de mim. Porque não é só cuidar o físico, não é? Também cuidamos muito o interior, o emocional, a forma como nós nos sentimos, como outra pessoa chega ao pé de nós e também a confiança que ela deposita em mim para que eu entregue os resultados que ela espera. Então a beleza está tudo relacionado com estes conteúdos todos que eu acabei de referir, não é? Com estes pontos. E como é que tu chegaste ao mundo da beleza? Toda a vida trabalhaste com beleza ou foi gradual? Como é que tu um dia acordaste de manhã e pensaste quero abrir um centro de estética? Não, eu sempre passei por várias áreas de negócio, já trabalho desde os 16 anos, passei desde a restauração, sapataria, passei por relojoaria, mas na estética eu sempre gostei da área da estética, de beleza e do autocuidado. E o que é que acontece? Eu depois de ter o segundo filho, eu senti que o corpo mudou muito, o corpo, a mente, e que precisava de ajuda. E foi indo a casas de estética, a cuidar-me e estar com outras mulheres que eu percebi que eu queria entrar neste ramo, mais ainda. Portanto, eu já tinha um projeto pequenininha, até era virada mais para o cabelo, mas rapidamente percebi não, que a parte corporal é o que me interessava muito, corpo e rosto, e é o que eu me dedico mais e é o que eu faço mais. Então, o facto de eu ter aberto a Infinity Glow tem muito a ver com o nascimento dos meus filhos, porque como a Sandra sabe, o nosso corpo muda muito, não é? Muda muito. E acredito muito que no centro de estética, ou numa clínica de estética, nós encontramos muito conforto, porque também estamos a lidar com mulheres. Mulheres, muitas dessas, que têm a mesma visão e os mesmos problemas do que nós que estamos a atendê-las. Portanto, foi assim que nasceu a Infinity Glow. E tu sentes que essas mulheres te procuram com a mesma perspectiva, com o mesmo intuito que tu procuravas na altura os centros de estética? Sim, muitas delas sim. Até porque a maior parte do meu público são mulheres de uma faixa etária um pouco mais alta. Então eu lido com algumas miúdas jovens, mais novas, mas é tudo pessoas que já são mães, outras que não foram mães e que não querem ser e está tudo certo. Então a mulher procura muito esses tratamentos para se sentir bem, né? Fisicamente e pronto, como eu digo, psicologicamente, não é? E há uma coisa que eu penso muito, não sei se tu partilhas dessa opinião, é que quando nós dedicamos tempo a nós mesmas, seja para uma massagem, seja para tratar das unhas, seja para tratar do cabelo, seja para o que for em que não estamos focadas em outras áreas da nossa vida, em nós começa a mudar também as outras áreas da vida. Ou seja, quando nós nos focamos em nós mesmas, nós sentimos muitos dos nossos problemas a diluir-se muito mais do que se nós estivermos diretamente focadas nesses problemas. Sim, eu acredito sim, porque quando não estamos focadas só num problema, não é? Nós acabamos por diluir, como a Sandra disse, e as coisas acabam por fluir, nós não ficamos tão focadas num problema só, a querer resolver aquela situação. E também o que é que acontece? Ouvimos tantas coisas em gabinete que acabamos por perceber que talvez um problema que nós achamos que é um problema não é assim tão grave perante aquilo que está à nossa volta. Então é como se fosse um puzzle que se vai encaixando, as peças vão se encaixando e as coisas vão fluindo. Sim, eu acho isso muito importante porque, primeiro, eu também sou uma pessoa que gosto de tirar umas horas da semana para cuidar de mim. E depois eu vejo nas outras mulheres que quando elas não cuidam delas próprias, ou seja, quando elas não reservam na sua agenda um momento só delas, têm mais dificuldade em lidar com os outros momentos da semana. Sim.
Principalmente porque, sei lá, nós estamos em constante mudança, né? A mulher parece que nunca estamos bem, não é? Então quando a gente reserva o dia para cuidar de nós, ou para cuidar, vou falar de mim, o dia que eu tiro para cuidar de mim, eu parece que saio mesmo, estou relaxada, não quero discutir com ninguém, estou mesmo na paz, porque cuidei de mim, cuidei da minha autoestima, cuidei da minha sensibilidade, da minha forma de ser e de estar. E isso é o que eu também tento transmitir. Quando alguém entra num gabinete para estar comigo, é para a pessoa sair dali tranquila, plena, serena, sem guerra com ninguém. Sim, e há outra coisa que eu gostava que tu também nos explicasses, que é como é que tu fazes as escolhas para uma certa mulher? Por exemplo, tu tens uma mulher, tu fazes-lhe um briefing e ela diz-te qual é que é as partes do corpo ou qual é que é as partes que ela está a lidar, que está com mais dificuldade em lidar. E tu também tens de ter essa sensibilidade depois de lhe recomendares um tratamento que seja adequado às expectativas, entre aspas, que ela tem. Sim, eu faço um protocolo individual para cada cliente, nem todo o tratamento, apesar de termos os equipamentos, né? Temos alguns equipamentos, mas o protocolo é específico para cada cliente. A cliente que procura tratar, por exemplo, um abdômen, ou uma coxa, ou umas costas, vai ter um protocolo especial para aquelas zonas. E então eu tento ir em encontro à expectativa do cliente e, claro, o meu objetivo é que o cliente também tenha resultados, né? Então faço sempre protocolos diferenciados. Sim, mas no fundo os resultados, O resultado é o mesmo, sim. O resultado é o mesmo, sim. mas vais muito, o teu foco quando fazes o briefing com o cliente é de que a expectativa do cliente vá ao encontro da tua expectativa com os resultados, ou tu achas que tens que um bocadinho educar o cliente de que às vezes o que ele está à espera não é real, Sim, porque isso sim. acontece muito. Isso acontece muito, sim. Eu projeto uma expectativa para mim, que não digo logo ao cliente, e digo ao cliente que o objetivo vai ser aquele. Mas também, claro, o cliente tem que fazer uma série de coisas, como exercício físico, beber muita água, e digo sempre ao cliente, a ideia é nós ficarmos desta forma, mas se não for, com estas sessões não for possível atingir, temos que reforçar. Você também tem que se portar bem, também tem que se fazer tudo para que corra, não depende só de mim, mas também depende de si. Portanto, tento sempre deixar aquela porta aberta para que pode correr mal, né? Ou pode correr bem. Sim, porque também primeiro salvaguardas-te a Sim, ti perante os teus tratamentos e depois também educas um bocadinho o cliente de que às vezes nós olhamos para outro tipo de corpos e achamos que nós podemos alcançar aquele tipo de corpo, quando a nossa estrutura óssea ou a estrutura do nosso corpo nada tem a ver com aquele estilo de corpo. sim, sim, nós temos biotipos diferentes, né? Cada pessoa tem o seu tipo de corpo, né? E não somos todos iguais. Claro que uma pessoa, se calhar, um bocadinho mais forte ou um bocadinho mais magra, vai ter resultados diferentes em perspectivas diferentes, não é? E não vale a pena nós virmos já com uma fotografia que quer ficar assim, porque eu digo logo que já aconteceu, olha, lamento, pode não ficar exatamente igual, mas vamos tentar aproximar mais o possível para que você também se sinta bem, mas muitas das vezes as fotografias têm Photoshop, têm outras, então nunca vai ser igual àquilo que a pessoa quer, né? Que a pessoa idealiza. Claro, Vamos é e tentar aproximar. aproximar. E outra coisa que é, tu ficas num papel muito ingrato, não sei se tu sentes isso, de quando as pessoas têm expectativas muito altas. Sim, ingrato e frustração, porque eu também quero que a pessoa atinja o resultado, não é? E quando isso não acontece, parece que para o profissional ainda custa mais, não é? Porque estamos ali a depositar a nossa força, a nossa energia e também deixar que o cliente sinta, ai não, a Lúcia vai conseguir fazer por mim e quando não acontece, que é muito raro, não é? Mas quando não acontece também eu como profissional fico sentida. E há outra coisa que é também, o cliente tem que ver, e tu também tens que, se calhar, ficar mais sem esse peso nas Sim. costas, não é? E ver que o mesmo tratamento em dois corpos diferentes, o corpo reage de uma maneira e outro corpo, pode reagir de uma maneira Sim, completamente diferente. sim, 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 sim. Tu Isso mesmo. sentes isso com as diversas mulheres que tu vais atendendo? Não, sim, sim, principalmente quando a gente já tem uma idade ali a partir dos 40, 45, o corpo já não corresponde tão rapidamente, o estímulo é um bocadinho mais lento. Apesar de estar a fazer o mesmo tratamento, às vezes a dar mais, o corpo não responde logo. Então aí sim, a pessoa fica um pouco mais sentida e pensa, o que é que a gente pode mudar aqui? E digo, olha, talvez este protocolo não está a funcionar, vamos mudar o protocolo, vamos fazer de outra forma, o que é que você está a comer que não está a contribuir aqui para o emagrecimento ou para o seu bem-estar, porque às vezes a pessoa também nem quer Sim, emagrecer, só sim, quer sim, mesmo é sim. um bem-estar, não é?
Então tento mudar ali as coisas para que a pessoa não se sinta frustrada, nem eu como profissional. Claro, e como é que tu vês a autoestima e a beleza e o amor próprio numa era em que nós vivemos em constantes comparações? Redes sociais e comparações com outras pessoas e até comparações com nós, mulheres, quando éramos mais novas ou quando tínhamos outro corpo, não é? Que chegamos a uma certa idade, o nosso corpo já foi diferente do que é agora. Sim, sim. Como é que tu achas que nós, como sociedade, nós como mulheres, estamos a lidar com este tipo de comparações que cada vez acho que é um flagelo cada vez maior? Eu acho que estamos a lidar com muita frustração, porque hoje em dia nós vemos muitas coisas nas redes sociais e nós achamos que aquele é que é o padrão ideal de corpo, mas para mim não existe o padrão ideal de corpo, existe o que a gente se sente bem e o que nós podemos fazer por ele, não é verdade? Então, eu acho que também olhar para trás e pensar, olha, eu era assim, desta forma, tinha este corpo e hoje já não sou, também tem a ver com muitos fatores, né? Pode ser mãe, pode não ser mãe, pode ser o fator idade, pode ser o fator de engordar mais um bocadinho ou emagrecer mais um bocadinho, pode ser, são várias coisas que condicionam. Então o que é que eu acho que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se adaptar ao corpo que nós temos que saber nos amar, amar primeiro por dentro e depois saber amar por fora. Custa, é verdade, porque a gente abre ali um Instagram ou um TikTok ou qualquer coisa, esta está tão bonita, eu queria estar assim, mas às vezes a pessoa nem está tão bem com ela própria como apresenta. E nós Às vezes, muitas vezes. muitas vezes, e nós estamos ali naquela guerra, ai não, tenho que perder estes quilos, tenho que fazer assim. Então parece que nós encaixamos tanta coisa na nossa cabeça para caber naquele cubo que às vezes nem é o nosso. Então a primeira coisa é gostar de nós, amar-nos, dedicar-nos a nós próprias e depois tudo flui. E outra coisa que eu também acho importante é que a pessoa aceite a versão e o estado em que está naquele momento. Acho que o primeiro passo é tu saberes qual é que é o estado da tua vida, qual é que é o estado do teu corpo, qual é a fase da vida que estás a passar, muitas vezes até na menopausa, por Sim, exemplo, sim, não sim. é? As mulheres na menopausa às vezes têm dificuldade em lidar com o seu próprio espelho, mas percebes que não depende de ti, que nada tem a ver com tu te comportares bem ou te comportares mal em termos de muitas coisas. Tem a ver com a fase da vida que estás a passar e essa fase vai ser uma fase de mudança, de transformação. E às vezes a aceitação, para mim, eu acho que o primeiro passo é o principal, é tu te aceitares e a partir daí é que consegues ver. Então, pronto, eu estou neste estado, o meu corpo é assim, eu estou nesta idade, estou a passar por esta fase da minha vida. O que é que eu posso fazer para melhorar o estado atual em que eu estou? Não estar a lutar contra o tempo, nem estar a lutar para obter um corpo que é irreal ou obter uma estrutura que já teve ou que vês outras pessoas ter. Sim. Acho muito importante que a pessoa saiba qual é que é o estado atual e aceite, aceitar, em primeiro lugar, aceitar. isso. Principalmente aceitar. E quando nós não conseguimos aceitar, eu acredito muito que nós temos que saber pedir ajuda. E pedir ajuda está tudo bem, está certo. Né? Existem terapias, existem profissionais na área que nos conseguem ajudar e conseguem fazer com que a gente consiga olhar para nós próprias, porque às vezes lá está, nós não nos aceitamos e depois compramos muito. Ai, quando eu tinha 15 anos eu era assim, quando eu tinha 20 anos eu usava tops assim, usava vestidinhos mais curtos e as pernas mais bonitas. Não, e o corpo passa por várias mudanças e é como a Sandra disse, vários estágios, várias coisas que depois nos condicionam e nós não podemos nos massacrar. É tentar aceitar e se não conseguimos aceitar, procurar ajuda, principalmente. Em outras mulheres, principalmente outras mulheres. Sim, mas pronto, claro que queremos procurar ajuda, mas tens a noção, com um espaço aberto como tu tens, que muitas vezes mulher com mulher é mais difícil nós sabermos se quando pedimos ajuda ou quando nós pedimos um conselho a uma outra mulher, se ela está a ser real e se ela está a ser mesmo sincera connosco, porque muitas vezes ainda há muitas invejas entre mulheres e isso tem dificultado imenso o nosso encontro com nós mesmas. Não achas que é um bocadinho Eu acho assim? que sim, Sandra, eu acredito sim, e acho sim que o que disseste faz sentido, mas também acredito que a pessoa se sente, quando nós entramos num espaço para pedir ajuda e falamos com um profissional que sobretudo ouve e não critica logo à partida, tu sentes que estás no lugar certo.
Porque muitas vezes a gente quando vai pedir ajuda, eu estava a dizer pedir ajuda é no sentido de ouvir, porque às vezes a pessoa só quer conversar, só quer ser ouvida, não quer ser criticada, não é? E quer que do outro lado digam, olha, então o que é que nós podemos fazer para que tu te sintas bem? Onde é que nós podemos melhorar? Quais são os pontos que te magoam? Quais são os pontos que te deixam frágil? E pegar nesses pontos e tentar transformar em força, em energia, em tudo que te faça bem. Então é mais por aí. No centro estético, assim, existem muitas mulheres que às vezes entram, já estão assim a olhar, olha aquela assada, e é tentar ignorar, é não ligar. Se bem que isso mexe connosco, mas é tentar ignorar os factos. Sim, mas quando tens uma casa aberta, sabes, tens de ter a força e a Sim. capacidade para lidar com todo o tipo de mulheres Mulher, sim. que apareçam dentro do Infinity Glow, não é? Sim, sim, sim. E sobretudo eu tento procurar estar bem para dar boas respostas a quem me procura, não é? Então, sempre com alegria, com boa disposição, com uma boa imagem, tentar estar sempre minimamente arranjada, não é? Para que também quando a pessoa entrar ali diz, olha, não, eu aqui sinto bem, estou bem, e sei que a Lúcia vai me conseguir ajudar. E outra coisa o que é que o que é que te movimenta durante todos os dias a seres melhor, a ires para o teu espaço, a te sentires bem, com um negócio aberto, que nós sabemos que ser empresárias é muito, muito importante, nós termos a noção de que cada dia é um dia e que nós não conseguimos estar sempre 100%, não é? E como é que tu lidas com isso? Onde é que tu vais arranjar a energia e a motivação para que todos os dias tu consigas levar o barco e consigas ali dar também força a outras mulheres, no fundo? Bem, pessoalmente eu quando acordo tenho assim isto que eu gosto de fazer que é rezar e agradecer e buscar logo fé. E depois, claro que olho para a agenda, sei que o dia vai ser bonito, que eu vou atender pessoas maravilhosas, então vou buscar ali força, porque muitas das vezes elas também me dão força a mim sem se aperceberem. Então vou mesmo para o trabalho com muita vontade de fazer acontecer. E penso, eu abri a Infinity Glow para crescer, não é? E crescemos todas juntas. Então é onde eu vou buscar a minha maior motivação, é mesmo na fé e na vontade de crescer. E acho que tens feito um excelente trabalho. E diz-me uma coisa, Lúcia, Obrigada. se tu tivesses que dar um conselho a uma mulher que neste momento estaria a começar no mundo da estética, gostaria de se lançar no mundo da estética, gostaria de começar a trabalhar com o corpo, com beleza feminina, qual seria o maior conselho que tu darias a essa mulher? Principalmente para gostar dela própria, para podermos amar a outra pessoa e cuidar da outra pessoa. E depois não desistir. Não desistir. Eu sei que custa muito, custa mesmo muito. Há dias que a pessoa olha para a agenda e fica ali um bocadinho desanimada, porque nem todos os dias tu tens os clientes, não é? E isso acontece e está tudo certo, mas tem muita resiliência. E não desistir, não desistir. E se um dia tiver que desistir, está tudo certo, não é? Pelo menos sabemos reconhecer que tentámos. Sim, eu acho que o tentar é muito importante. Eu acho que quando tu tens uma ideia, um projeto, tens que saber que isso pode correr bem ou que pode correr mal. E isso que tu disseste é muito importante, que é sabermos quando chegou a hora de desistir. Sim. E está tudo bem desistir. Não é que nós fracassamos, simplesmente talvez não é a hora de continuar. Não é? E de saber pôr um ponto final e talvez aquele ponto final que nós vamos colocar vai-nos abrir portas para outros projetos, com outras pessoas. E abre muitas vezes. E o que é que tu dirias que vale a pena recomeçar no mundo da estética? Tu vês o mundo da estética como um mercado em ascensão? Vejo o mundo da estética como um grande exceção. Não só para as mulheres, também para os homens. Portanto, vejo que há muita. Há possibilidade de crescimento, não é? Mas temos também a saber fazer as coisas bem feitas, principalmente no mundo digital, que as pessoas hoje estão muito ali por trás dos ecrãs. Não há aquela aproximação, não há o abraço, não há o toque. Eu acredito muito que a estética vai ajudar imenso, principalmente neste tipo de casos que as pessoas podem vir ou não a ter depressões e a ficarem muito em baixo, a querem ficar sozinhas. Então, ter uma porta aberta para atender pessoas, eu acho que vai continuar sempre a ser o melhor. A gente ter ali um contacto físico e conversar e poder expor as nossas mágoas, até as nossas alegrias. Então acredito que a estética ainda vai dar muito o que falar. Dizem que a inteligência artificial vem arrasar com muitos empregos, com muitos serviços, com muita coisa. Tu sentes que no mundo da estética não é assim tão fácil? Não será assim tão fácil?
que a inteligência artificial venha a tomar o lugar de coisas importantes e de serviços importantes? Não, sim, sinto que não. Não acredito que a inteligência... Acredito que a inteligência artificial, sim, pode ajudar, né, em divulgações, em escrever textos e muitas outras coisas, mas a proximidade com o cliente não. Porque muitas das vezes nós em gabinete também somos psicólogas, não é? E as respostas que nós queremos ouvir, muitas das vezes partem de pessoas que já têm a experiência, que já vivenciaram, não é? Que já sentiram. Então eu acho que nesse ponto não. E então achas que é super importante que nós, como sociedade, voltemos ao presencial? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu também sou assim porque eu sou uma pessoa de pessoas. Eu não me vejo estar só através do ecrã a falar, imagina, todos os dias com a minha irmã, todos os dias com o meu pai, com o meu esposo, com os meus filhos. Não, eu gosto de sentir, eu gosto de estar com a pessoa, gosto de sentir a energia, conversar, tocar, pronto, brindar, tudo isto. Com a evolução da inteligência artificial, muito se fala de que muitos trabalhos e serviços vão ser substituídos pela inteligência artificial. Eu acho que no mundo da estética isso não vai acontecer. O que é que tu sentes em relação a isso? Eu acredito que não vai acontecer, até porque quando a pessoa entra num espaço físico, o objetivo é sentir-se realizada, não é? Sentir-se acolhida, sentir-se amada. Então eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o carinho e a atenção que uma profissional consegue dar a um cliente, não é? Uma pessoa que nos procura. E a ideia também é daqui a uns tempos nós expandirmos, abrirmos mais casas, não é? Estarmos mais firmes no mercado e claro que é que a pessoa nos procure pelo aquilo que nós somos, não é? Pela Infinity Glow. E quais é que são os serviços que tu podes deixar aqui explicados no nosso podcast para que as pessoas te possam procurar dentro da Infinity Glow? Quais são os principais serviços Os que tu principais tens? serviços são um tratamento de corpo, né? Fazemos muito drenagem, fazemos radiofrequência, usamos uma tecnologia de endocrinologia que é LPG, que é uma tecnologia muito conhecida no mundo da estética, que trabalha corpo e rosto. Fazemos também limpezas de pele, fazemos tratamento de unhas, tratamento de fungos. Basicamente fazemos tudo dentro da estética, ainda não cabelo, mas é uma opção, portanto vêm novidades e é um dos serviços que nós vamos implementar. Mas basicamente fazemos tudo o que é tratamento corporal e facial e mãos e pés. Se pudesses deixar uma mensagem a todas as mulheres que nos estão a ouvir, qual é que seria essa mensagem? Sejam fortes, sempre, 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 lindas, maravilhosas e não deixem ninguém dizer aquilo que vocês têm que ser. Sejam autênticas e sejam vocês mesmas, que é aquilo que eu tento ser todos os dias. Obrigada, Lúcia, e obrigada a todas vocês que ouviram este episódio e não se esqueçam de tratar de vocês, de tirarem um dia na vossa agenda para se dedicarem só a vocês mesmas. E quando precisarem de alguma coisa de estética, de algum serviço, já sabem, vão à Infinity Glow. Um grande, grande beijinho e deixa-me aqui nos comentários qual é que foi a parte deste podcast que tu gostaste mais e que te deixou a pensar mais. Um grande beijinho e até ao próximo episódio. Obrigada, Sandra. Obrigada.